Olá, pessoal. Em primeiro lugar, um enorme obrigado por continuar conosco hoje. Quando me deram a notícia de que esta seria a última sessão de Breakout no último dia, rapidamente. Também me disse que eles gostam de guardar o melhor para o último para garantir que todos fiquem lá. Ainda não sei se me disseram isso para me sentir melhor comigo mesmo ou se é verdade, mas vamos fazer nosso melhor para mantê-lo verdadeiro hoje. Então, vou sair do palco em apenas alguns minutos, porque tenho 3 dos mais experientes pessoas lá são sobre Copilot para Microsoft 365 comigo. Mas antes de chutar para eles, algumas coisas de arrumação. Primeiro, do que vamos falar. Então, dividimos isso em 3 sessões. O primeiro focamos na orquestração do Copilot. Então, uma pequena espiada sobre o capô de como o Copilot funciona. Para onde os dados fluem. Como os dados chegam lá. Como o Copilot faz essas coisas mágicas. Nós somos. Vai desbloquear um pouco dessa magia para você. A segunda parte em torno dos fluxos de dados no aplicativo. Então, o Copilot faz coisas incríveis nos aplicativos que conhecemos hoje. Ele pode criar decks no PowerPoint. Ele pode criar novos rascunhos bonitos no Word. Ele pode até mesmo fazer formatação condicional no Excel, tudo via linguagem natural. Mas como? Então, Dave vai dar um pouco de fundo sobre isso. A última peça é em torno da personalização e extensão. Já ouvi falar muito sobre Copilot. Isso esta semana. Voltando a maio, ouvimos muito sobre estender através de coisas como conectores de gráfico e extensões de mensagem. Nesta sessão, queremos reunir tudo isso para lhe dar uma visão completa do que são as opções disponível para você estender em personalizado Copiloto. Por fim, temos microfones em ambos os lados da sala. Esperamos deixar cerca de 10 minutos para perguntas e respostas no final. Então, por favor, alinhe-se e certifique-se de que você está recebendo suas perguntas respondidas antes de partirmos. Então, antes de mergulhar, um rápido passo para trás. Adoro falar sobre esse tema de como funciona o Copilot. E isso porque ele faz essa coisinha que é tão útil para mim dentro de a Microsoft, ao conversar com os clientes especialmente, na medida em que desmistifica o que parece realmente complexo. Tópico. Ele ajuda os usuários a obter mais do produto quando eles sabem como ele funciona. Mas, mais importante, para pessoas como você em seus sapatos, ajuda a construir essa confiança e essa confiança. Que você entenda o produto antes de tentar implementá-lo ou enviá-lo por push em suas organizações. Então, falei com provavelmente 100 clientes até este ponto desde que lançamos o Copilot em março. Há sempre uma parte dessa conversa em que os olhos deles se iluminam e eles dizem, eu entendo. E espero poder criar isso com vocês hoje. Então, eu queria fundamentar a conversa em 2 dos tópicos que ouvimos com mais frequência. A primeira é, como funciona? E a segunda é, como posso estendê-lo e personalizá-lo? Quanto à primeira questão, vem de um bom lugar. Nós, até certo ponto, somos naturalmente céticos em relação às novas tecnologias, especialmente quando elas são tão novas quanto isso, e especialmente quando grupos como a Microsoft estão afirmando que é tão transformacional quanto isso. É certo que eu estava cético. Tive muitas perguntas quando vi pela primeira vez. A boa notícia é que as respostas para muitas dessas perguntas são realmente simples. E vamos falar sobre essas respostas hoje. A segunda é em torno da personalização e extensão. Nós falamos sobre Copilot como sendo o Copilot que está com você durante toda a sua vida no trabalho. E é isso. Mas também percebemos que o trabalho das pessoas não está contido apenas no Microsoft Graph. Então, como conectá-lo a esses outros serviços? E como podemos estendê-lo para disponibilizar tudo isso dentro de Copiloto? Tão importante quanto o funcionamento é, de onde vêm essas perguntas? E novamente, toda vez que estou falando com os clientes, se eles fizerem uma pergunta como funciona? Como os dados fluem? Como vocês comprometem um X, Y ou Z? Ou se perguntarem, como faço para entendê-lo? Como faço? Trazer mais dados? Antes de responder, eu realmente quero entender por que eles estão perguntando. Eles vêm de um lugar de ceticismo ou preocupação? Ou são apenas curiosos? Existe um serviço que eles realmente sabem que precisam entrar no Copilot para obter o máximo disso? Ou eles têm algum equívoco? Que você precisa estendê-lo para ser capaz de obter qualquer valor dele? Poder responder o porquê ajudou. Preparei-me para o sucesso de depois entrar nos detalhes. E novamente, espero poder ajudá-lo nessa jornada também. Por último ponto, quero me basear em alguns princípios sobre os quais falaremos hoje. A primeira é que o Copilot dos compromissos do Microsoft 365. Construímos o Copilot em uma plataforma de segurança. Não foi uma reflexão tardia que tivemos que descobrir como adicioná-lo no final. Uma grande parte da maneira como fizemos isso é que pegamos emprestado e alavancamos a infraestrutura existente e a arquitetura do Microsoft 365. Essa herança é muito do que Maria falará em poucos minutos, mas muito do que ajuda a dirigir a história de confiança que continuamos a falar com o Copilot. A segunda é que o Copilot pode ser personalizado e estendido para expandir o valor. Mencionei-o há um segundo. Não é um pré-requisito para o valor, mas é uma maneira de expandir o valor conectando-se a diferentes serviços que você tem no seu ecossistema. Você tira mais proveito do Copilot.
E a boa notícia é que temos muitas maneiras diferentes de chegar lá, de low-code a pro-code e extensões para plugins e coisas assim. E Ben falará muito sobre isso em um minuto. Então, sem mais delongas, eu vou mandar a Maria vir e ela vai falar com um pouco do copiloto. Orquestração. Bem, obrigado a todos por estarem aqui. Meu nome é Mary David Pá. Estou muito animado por estar aqui hoje para falar sobre como funciona a orquestração do Copilot. Eu sou o principal gerente de produto na equipe de engenharia do Copilot e construímos a plataforma que as experiências de copiloto são construídas em cima disso. Antes de eu entrar no fluxo, eu realmente quero que você tenha certeza de que você sai daqui se sentindo como você. Entenda como o Copilot funciona para que você saiba o que precisa fazer para preparar sua organização. Copilot para que você tenha confiança de que sua organização está pronta para o Copilot. E o que eu quero abordar primeiro são algumas das preocupações e alguns dos tópicos que surgem a maioria quando falo com clientes, e isso é tudo em torno de proteção de dados, segurança e privacidade. Na Microsoft, a maneira como construímos inteligência artificial segue nossa estrutura ética de inteligência artificial responsável, e isso realmente permeia nossa cultura e como construímos produtos. Espero que, à medida que formos explicando como o fluxo funciona, como a orquestração está acontecendo, que você tenha uma boa senso de como construímos os princípios de inteligência artificial responsável em cada camada de orquestração. E enquanto caminhamos através do fluxo, há algumas coisas que eu quero que você se lembre. A primeira coisa é que seus dados são seus dados, e isso significa que são seus para possuir e controlar. A segunda é que não treinamos os modelos de linguagem grandes fundamentais em seus dados. E a última parte é que seus dados ainda estão protegidos pela conformidade corporativa abrangente da Microsoft e controles de segurança. E esse último ponto é provavelmente o mais importante. As pessoas ouvem falar de GPT e LLMS, que realmente decolaram no último ano, mas estamos construindo a plataforma para Copilot e Microsoft 365 por décadas. Em particular, temos investido em como manter seu conteúdo confidencial seguro. E todos os investimentos que você tem feito para manter seus dados seguros são acumulados diretamente para o Copilot. Portanto, há algumas coisas que você deve pensar quando pensa em como o Copilot funciona e como ele protege seus dados comerciais confidenciais. A primeira parte é que o Copilot está todo dentro da conformidade do Microsoft 365. Fronteira. As pessoas ouvem o GPT e estão pensando que, de alguma forma, não têm controle sobre seus dados, que vai para algum lugar que eles não entendem. Mas estamos usando modelos de linguagem grandes que estão no limite de conformidade do Microsoft 365. E essas são instâncias privadas dos grandes modelos de linguagem. A segunda peça realmente importante é que os dados aos quais o Copilot tem acesso são limitados aos dados que você, como usuário, tem acesso. Assim, o Copilot não é capaz de alguma forma elevar seu acesso ou talvez até mesmo gere insights sobre dados aos quais você não tem acesso. E isso é muito importante. Isso torna o terceiro ponto aqui realmente crítico, que é o controle de acesso. Você pode controlar o que as pessoas têm acesso no Copilot controlando o que elas têm acesso usando nosso controles de acesso a dados. Eu trabalhei por muitos anos em permissões do SharePoint, então eu fico muito animado com isso porque este tópico era importante antes dos LLMS e é ainda mais importante agora. Portanto, certifique-se de que você está seguindo as práticas recomendadas da Microsoft para garantir que os dados da sua organização só é compartilhado com as pessoas com quem deve ser compartilhado. Em particular, no início desta semana houve uma sessão que falou sobre como preparar sua organização para Copiloto. Purview tem alguns ótimos recursos e mecanismos que permitem que você evite o compartilhamento excessivo com coisas como DLP, rótulos de sensibilidade e outras políticas que você pode configurar para a sua organização. Então, eu recomendo dar uma olhada nisso quando você tiver uma chance. E a última peça aqui, só para Calout, é que os usuários têm acesso aos dados via Copilot para os dados que estão em seu locatário. Portanto, você não terá pessoas de alguma forma capazes de gerar insights sobre dados que estão fora deles. Locatário ou outras pessoas fora do seu locatário de alguma forma gerando insights sobre seus dados. Agora que você tem uma espécie de base de como pensamos em proteger seus dados comerciais confidenciais. Em Copilot, quero percorrer o fluxo e alguns dos cenários que você poderia fazer. Um dos meus cenários favoritos com o Copilot, e há muitas maneiras de ser produtivo, é ser capaz de perguntar perguntas e obter respostas para coisas que podem estar enterradas nos dados do seu inquilino. E, em particular, acho que isso é realmente útil, porque hoje você já pode fazer isso. Você pode ir para procurar. Você pode pesquisar e encontrar todo o conteúdo, ler através de um monte de e-mails ou arquivos para encontrar o responder.
Mas com o Copilot, ele faz isso por você. Então, como exemplo, você pode estar em Office.com. Você pode fazer uma pergunta. Talvez eu queira saber quais são os marcos do projeto Falcon que está chegando. E o que? O Copilot fará com que ele pesquise todo o seu conteúdo no Microsoft Graph, o conteúdo que você ter acesso, para gerar a resposta. E ele realmente vai listar, aqui está uma lista de marcos do projeto para você. Na parte inferior, ele também fará referência onde está gerando esse conteúdo. E se você tiver algo como por view configurado onde você está rotulando todos os seus dados para dizer, esses dados são confidencial, esses dados são gerais, você pode ver que realmente nas referências, ele vai dizer que tipo dos dados foi utilizada para gerar essa resposta. E se você quiser ir além e validar as referências, você pode realmente abrir o arquivo, porque ele está listado ali mesmo na resposta, e veja exatamente qual slide neste deck do PowerPoint a resposta de origem. Então, o que realmente está acontecendo nos bastidores aqui? A primeira coisa é que eu faço uma pergunta, que é o prompt do usuário. E isso é enviado para o nosso motor de orquestração Copilot. O mecanismo de orquestração é o que alimenta todos os nossos cenários do Copilot. Mas ele não envia apenas seu usuário. Pergunta diretamente ao LLM. O primeiro passo é uma peça muito importante, que é o pré-processamento. É aqui que o LLM faz o aterramento. E o aterramento é a maneira pela qual obtemos informações suficientes para responder à sua pergunta com precisão. É uma grande parte de como não alucinamos. E a maneira que ele obtém mais informações é chamando o Microsoft Graph. Simplificando, o Microsoft Graph são seus dados. São seus e-mails e seus arquivos, com quem você está trabalhando, no que você está trabalhando e todo esse contexto. E relacionamento em torno desses dados. Esta também é a parte em que, quando você controla o que os usuários têm acesso. O Microsoft Graph honra isso com o Copilot. Nesta etapa, os usuários só têm acesso, e o Copilot só tem acesso aos dados que você, como usuário, tem. Uma vez que o mecanismo de orquestração diz, eu tenho informações suficientes para responder a sua pergunta, é preciso a sua pergunta, o usuário, o aterramento adicional. E envia-os em um prompt modificado para o LLM para fornecer ao LLM informações suficientes para gerar uma resposta. Há também algumas outras modificações no prompt que fazemos aqui, onde nos certificamos de que estamos seguindo nossos princípios de inteligência artificial responsável. E falarei um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O modelo de linguagem grande vai gerar uma resposta, e então o próximo passo, eu acho, é o mais importante. Etapa, que é a etapa de pós-processamento. Então fazemos aterramento adicional, onde podemos chamar o Microsoft Graph, validar que as respostas são preciso, certifique-se de que temos as referências e citações corretas, e também verifique se a resposta não está gerando conteúdo nocivo e ainda mantém nossos compromissos de ser ética e justo. Uma vez que o mecanismo de orquestração decide que é o suficiente para dar uma boa resposta, ele responde de volta ao aplicativo. E este foi um fluxo muito linear que mostrei a vocês, mas na verdade o mecanismo de orquestração é um iterativo processo, então ele pode chamar o gráfico várias vezes, e pode chamar várias outras habilidades. Todo esse fluxo que mostrei acontece dentro do limite de conformidade do Microsoft 365 e, como você vê, os modelos de linguagem grandes aqui também são nossas instâncias privadas que estão dentro da conformidade do Microsoft 365. Fronteira. Este fluxo é um fluxo bastante simples, onde você viu o motor de orquestração obter algum aterramento adicional. Dados do gráfico, mas o que eu amo sobre o mecanismo de orquestração é que ele pode reunir vários habilidades diferentes para realmente ir de apenas conversar para realmente comandar aplicativos. Então, é assim que fazemos coisas como gerar um e-mail para você ou escrever o documento para você. E Dave vai chegar aqui em um segundo e dizer como o motor de orquestração pode ser mais sofisticado. Você também pode tornar o mecanismo de orquestração ainda mais poderoso personalizando com coisas como conexão para os dados públicos da web para dar-lhe conhecimento atualizado, adicionando dados de aterramento adicionais com o nosso história do conector gráfico e adicionando mais funcionalidade com plugins. E é isso que bem vai andar. Através de um pouco. Algo a ser destacado muito rapidamente aqui é que isso pode viver fora do serviço Microsoft 365. E, portanto, esta é uma área onde o administrador tem muito controle sobre o que deseja habilitar ou desativar e, em seguida, os usuários também terão uma alternância para habilitá-lo ou desabilitá-lo. Mas antes de entrarmos nesse fluxo complicado e nosso tipo de fluxos mais sofisticados, eu só quero chamar a atenção para algumas coisas que eu ouço muito. Clientes, e isso em torno do Microsoft Graph. Este é um ponto realmente central de como realmente obtemos dados de aterramento para responder às suas perguntas no Copilot. E o Microsoft Graph são seus dados, como eu estava mencionando anteriormente. A maneira como o Copilot tem acesso aos seus dados e aos insights no Microsoft Graph é por meio do Microsoft Search, que fornece resultados de pesquisa relevantes e insights sobre seus dados. Se você já usou e-mail, como se você já pesquisou um e-mail no Outlook ou pesquisou um arquivo no SharePoint, você usou a pesquisa da Microsoft. E estamos em constante evolução, agregando melhor relevância, ranqueamento, extraindo insights e respostas.
Todas essas inovações realmente se acumularão para uma melhor experiência de pesquisa, mas também fará com que seu experiência de copiloto ainda mais poderosa. E como o Copilot foi criado na plataforma Microsoft 365 e no Microsoft Cert, isso significa que você pode controlá-lo com nossos recursos existentes do Microsoft Cert e nossos recursos de segurança existentes. Você também verá em um pouco como você pode estendê-lo da maneira que você pode no Microsoft Cert com conectores de grafo. Ser capaz de obter as informações mais relevantes do Microsoft Graph é realmente importante porque aproveitamos uma técnica chamada geração aumentada de recuperação. Eu disse anteriormente que não treinamos com os dados do seu inquilino. Então, como o LLM tem informações suficientes para responder a perguntas sobre os dados do seu inquilino? Fazemos isso fazendo com que pesquise encontre esses dados de aterramento, como vimos no fluxo anteriormente. Então você faz uma pergunta. No prompt do usuário, obtemos alguns dados de aterramento, mas há duas outras coisas que enviamos no modificado rápido. Uma delas é que enviamos o histórico de bate-papo, e isso permite que o LLM realmente se lembre do que você estava falando sobre ter uma experiência de conversação, já que na verdade não treinamos o LLM e ele não realmente aprender. Isso é importante para o usuário. Também é importante para você como administrador, porque agora você pode realmente fazer recursos como e-discovery, retenção, auditoria em cima do histórico da sessão de bate-papo. E a última peça aqui é o prompt do sistema. O Microsoft 365 tem um prompt de sistema padrão que fornece ao Copilot regras responsáveis pela interação. Este é coisas como onde você deve procurar informações, como você deve citar suas fontes, mas também coisas como estilo e tom e como você deve agir com responsabilidade. É assim que garantimos que não estamos gerando conteúdo prejudicial. E tudo isso, o prompt do usuário, os dados de aterramento, o histórico de bate-papo e o prompt do sistema fazem com que até um grande prompt modificado que enviamos para o modelo de linguagem grande para responder à sua pergunta. A grande coisa sobre o Copilot, no entanto, é que ele pode ir além de apenas responder no bate-papo e realmente fazer. Você é poderoso comandando aplicativos, coisas como gerar um e-mail para você ou criar um slide para você. E então Dave vai guiá-lo através desse fluxo complexo em termos de como vamos de apenas conversar com Copilot para realmente fazer, para torná-lo mais produtivo com Copilot. Obrigado. 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 Obrigado por estar aqui. Eu sou o David Conger da equipe de inteligência artificial do Office e estou aqui para levá-lo um pouco mais a fundo hoje sobre como o Copilot funciona e pode realmente comandar aplicativos. Eu me concentro em trazer o Copilot para esses aplicativos. E para mim, uma das coisas mais importantes é como o Copilot pode nos ajudar a agir para concluir uma tarefa completa. E por isso quero mostrar-lhe comandando uma ação para começar. Agora, todos nós passamos por essa situação. Escrevemos um documento longo e extenso apenas para ser solicitado a transformá-lo em um deck de PowerPoint e apresentar ele rapidamente. E isso é algo que o Copilot está muito apto a nos ajudar. Pode ajudar a fazer isso por nós e começar. Processo documento que temos. Ele pode se esboçar ao longo do caminho para que possamos ver o progresso que está fazendo na geração do deck para nós. Ele pode até mesmo criar notas de alto-falante. Então, a partir desse conteúdo rico, você também tem um deck rico que você está pronto para apresentar. E em pouco tempo, uma apresentação inteira cheia de conteúdo está pronta para começarmos a iterar, incluindo projetos de designer. Eu posso continuar dando os próximos passos através do Copilot, iterando uma linguagem natural, pedindo para criar um slide adicional para mim de algo que eu acho que talvez tenha faltado ou precise ser incluído. E posso até pedir que ele faça revisões dos próprios slides, alterando cores ou alterando funcionalidades. Dentro dos slides, basta usar o Copilot para interagir com a apresentação do PowerPoint que ele criou. Então, uma das maiores perguntas que recebo quando as pessoas veem isso é: bem, como o Copilot realmente dirige a aplicação? Então, vamos desmistificar um pouco isso sobre como realmente realizamos isso nos bastidores. Há algumas coisas de que precisamos. A primeira é que precisamos do estado atual do próprio documento ou do aplicativo com o qual estamos trabalhando. Precisamos do conteúdo que, claro, será gerado e criado pelo Copilot. E precisamos de um fluxo de execução seguro. E eu sei que isso é importante para muitos de vocês sobre como realmente interagimos com o aplicativo para produzir isso. Conteúdo final e criar esse conteúdo no aplicativo. Agora, quando começamos a falar sobre isso, muitas pessoas imediatamente pulam para provavelmente como fazemos isso. Usando uma linguagem de propósito geral como Office.js e pedindo ao LLM para criar código para nós nessa linguagem. Mas isso apresenta uma série de problemas. Primeiro, a linguagem é de nível muito baixo. É muito detalhado no que cria, e é difícil para nós manipular e validar. Em segundo lugar, sabemos que os LLMs são propensos a alucinações, e isso se torna um problema quando o código parece correto, mais rapidamente pode ser encontrado para ser errado. E abre muita área de superfície. Office.js e outras línguas nativas são realmente poderosas, e há algumas coisas que não queremos que o LLM
para estar fazendo dentro do aplicativo neste momento. E, com isso, o que realmente achamos que precisamos é separar as preocupações. O LLM em si é muito bom em compreensão de intenção. É bom para resolver certos tipos de problemas, e nossas apps são muito boas em executar dentro do aplicativo. Então, como fazemos isso? Bem, aproveitamos referências simbólicas a entidades. Precisamos ter certeza de que elas estão englobadas no que estamos criando. Temos também de nos certificar de que não estamos perdendo a noção de sermos capazes de criar fluxos complexos. Sabemos que um desenvolvedor humano poderia fazer isso dentro de uma língua nativa, e precisamos do LLM para ser capaz de. Para fazer isso, novamente, de forma segura. E, finalmente, precisamos ser capazes de detectar e recuperar, porque não temos um grupo ativo de desenvolvedores. Desenvolvendo isso, precisamos encontrar problemas e corrigi-los antes de executar o código. A síntese do programa é o método que usamos para fazer isso. Mantemos o LLM abstraído do próprio código, e então usamos a transpilação para acabar gerando-o e executá-lo no cliente. Para nós, criamos uma DSL, uma linguagem específica de domínio que chamamos de ODSL ou a linguagem específica de domínio do Office. Para fazer isso, construímos prompts dinamicamente e traduzimos a intenção natural do usuário em um programa DSL. É de fácil autoria do LLM. É muito claro como ele pode criar isso, e então podemos gerar código consistente a partir dessa DSL para ser executado. Então, deixe-me percorrer brevemente os principais componentes que você vê aqui, para que você possa entender os dados. Flui um pouco melhor, e como a execução acontece, e como mantemos as coisas seguras. Primeiro, fazemos uma classificação de entidade. Queremos entender com quais tipos de entidades precisaremos interagir, seja para fazer mudanças, ou para gerar dentro do próprio conteúdo. E queremos determinar o quão relevante é o contexto do documento em si. Isso é um dos exemplos anteriores. O slide que criei, por exemplo, não exigia nenhum contexto de documento, mas a manipulação posterior de um slide que já tinha feito. À medida que avançamos para a construção e síntese, há algumas coisas para dar uma olhada aqui, ou seja, nós. Faça basicamente um processo de 5 etapas através da preparação do prompt para o LLM. A primeira são as próprias regras, que o LLM precisa cumprir. O segundo é esse guia de sintaxe para o ODSL, porque, é claro, precisamos ensiná-lo o que ele pode e o que não pode gerar. Agora, queremos manter o prompt o mais sintonizado possível, e assim temos uma grande biblioteca de potencial tipos de DSL que poderiam ser gerados. E assim usamos isso com o passo anterior, a análise que nós, para encontrar exemplos de código que podem ser mais relevantes para o LLM. Isso nos permite manter o pacote muito pequeno que enviamos e direcionado para o próprio prompt. Apenas os tipos de ações que achamos que são mais prováveis de serem necessárias para o LLM. Nós, é claro, também incluímos o contexto do documento e a própria consulta do usuário. E à direita, você pode ver essa síntese do programa sendo gerada. Você notará algumas coisas dentro dele. Primeiro, há um nível de uniformidade no código. Declarações semelhantes, é fácil de ler, foi mais fácil para o LLM produzir. E você pode ver esses padrões se você olhar para os diferentes aplicativos que estão sendo gerados também, para ver que é um conceito muito semelhante em todos os aplicativos. O segundo é que a sintaxe é muito compacta. Muita coisa está acontecendo aqui em um pequeno período de tempo. Nós realmente otimizamos em ambas as extremidades para tokens de entrada e saída de tokens para tentar limitar a quantidade que precisamos para utilizar dentro do sistema. E, finalmente, estamos muito cientes do contexto do documento. Como você pode ver, os campos e propriedades e dados que estão sendo manipulados na síntese do programa aqui. E na etapa final, interpretamos e executamos. É aqui que transpilamos em apps nativas como Office.js e executamos no próprio cliente. Controlamos declarações permitidas neste fluxo. Assim, só permitimos que certos tipos de código sejam gerados a partir da DSL, protegendo-nos de coisas como arquivos. Escrever ações, o que não precisamos fazer. Também temos verificação e validação rigorosa de sintaxe para garantir que o programa esteja correto antes de tentarmos para executá-lo. E podemos até corrigir código com bugs por causa de como a DSL funciona e como a DSL é manipulada. Podemos. Certifique-se de que as correções possam ser feitas na hora, novamente, antes de executarmos. E assim, muito rapidamente, a DSL é gerada e executada no cliente. E neste ponto, temos um programa robusto, seguro e verificado para concluir a tarefa. Vou convidar o Ben para subir ao palco. Enquanto nós levamos essa visão de baixo nível sobre como o comando funciona, Ben vai nos levar através de como agora você pode entender o Copilot e suas necessidades. Bem, obrigado, David. Manhã, todo mundo. Então, sim, no início desta palestra, Ken disse que havia basicamente duas coisas que você precisava entender. Um era como funcionava, e o outro era como você poderia estender o Copilot personalizado. Por isso, vou encerrar esta sessão falando sobre estender e personalizar o Copilot. Comecemos pelo porquê. Acho que vamos passar por um porquê, e depois vamos passar por um quê, e depois vamos através de um como.
O Copilot para Microsoft 365 tem um certo conjunto de, digamos, habilidades e dados embutidos, certo? Tem um conjunto de competências que sabe que estão relacionadas com a produtividade, em torno dos e-mails e PowerPoint. Apresentações que o David acabou de nos mostrar, Outlook, Teams, todas essas coisas que fazem parte do seu produtivo dia, mas não necessariamente abrange a totalidade do seu dia produtivo. Haverá outras coisas que você vai querer fazer na sua organização. Por exemplo, há funções contábeis, há funções de vendas, há funções legais, há todas essas outras coisas que exigem habilidade e que poderiam ser incorporadas ao seu copiloto, mas são não necessariamente parte do pacote Microsoft 365. A questão é que você pode realmente trazer essas coisas. Da mesma forma, você também pode expandir o conjunto de conhecimentos que o Copilot tem acesso, certo? Falamos sobre ter acesso aos dados de aterramento que estão no Microsoft Graph ou disponíveis publicamente. Dados da internet, mas vocês têm todos os tipos de outras fontes de dados que também poderiam ser usado para fundamentar ainda mais o que é que o Copilot pode entender sobre sua organização. Por exemplo, PDF. Arquivos ou itens de, digamos, Azure DevOps. Há todas essas coisas diferentes que você pode trazer para expandir essa base de conhecimento que o Copilot pode olhar para lhe fornecer respostas mais ricas e relevantes. E então eu acho que o outro ponto que eu quero fazer, e Maria falou sobre isso longamente, é que você pode fazer isso e aproveitar todo o trabalho que já fizemos para fazer o Copilot funcionar da maneira que ele obras. Todo o trabalho que fizemos com inteligência artificial e governança responsáveis e nossos limites de segurança, nossa UX, tudo. As coisas em que investimos, porque é uma plataforma, você pode alavancar isso e obter mais valor. O que é, novamente, algo a que Kevin aludiu, a partir da extensão e expansão do Copilot para Microsoft 365. Então esse é o porquê. Agora vamos tirar alguns minutos para falar sobre o como. Há basicamente dois caminhos. Se você quiser estender habilidades, se quiser, digamos, adicionar habilidades jurídicas a ele ou adicionar habilidades de vendas a ele, você crie um plugin. E um plugin é uma coisa muito simples. É essencialmente uma API mais um manifesto, e a API são os dados que ela receberá em uma espécie de tempo de execução. E o manifesto descreve as habilidades que você vai habilitar no Copilot que irá interagir com o LLM. A outra maneira de fazer isso é expandir a linha de base do conhecimento criando um Microsoft Graph Connector. E Maria falou sobre o gráfico. Bem, essa é uma maneira de indexar dados de fontes de terceiros e trazê-los diretamente para o gráfico. Nesse limite de serviço 365, onde ele é gerenciado como parte do seu locatário do Microsoft 365 com nosso compromissos. Então essa é realmente uma maneira muito poderosa de fazer as coisas. E eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu acho importante vocês entenderem um pouco mais sobre as distinções entre essas duas coisas. Quando estou falando de um plugin, estou falando de algo que é implantado para usuários individuais, certo? E isso geralmente é ótimo para interações em tempo de execução com dados estruturados. Quando falo sobre o Microsoft Graph Connectors, estou falando de algo que acho que a palavra que eu quero. O uso é persistente. Essa provavelmente não é a palavra certa, mas quero dizer que é persistente. É algo que é implantado no nível do locatário pelo administrador e está trazendo dados que torna-se amplamente disponível para todos assim que o administrador o tiver realmente habilitado. Portanto, há esse tipo de ideia de interações individuais do usuário em tempo de execução versus interações persistentes do locatário. Com dados versus habilidades. Então pense nisso e vamos falar um pouco mais. Eu acho, à medida que avançamos ou em perguntas e respostas, se você tiver dúvidas sobre isso. Portanto, habilidades e conhecimentos, plugins e Microsoft Graph Connectors. Tudo bem, vamos explicar um pouco como essas coisas funcionam. Vamos falar sobre plugins primeiro. Então, obviamente, a primeira coisa que você faz quando interage com um plugin é que você vai fazer uma pergunta em a UX que vai invocar um plugin. Então, digamos, por exemplo, que estamos perguntando sobre algo que requer uma habilidade que o Microsoft 365 não tem. Digamos que seja um sistema de bilhetagem ou algo assim. Então, tem algum trabalho atribuído a mim? Bem, o serviço Copilot vai lá e olha e vai dizer, bem, eu não necessariamente conheço essa habilidade, mas eu tenho um plugin que faz isso. E vai olhar para esse catálogo de plugins e você pode ver que eu tenho como Poly para votação e Adobe para documentos Smartsheet para documentos e a matriz de prioridade também. Esse catálogo vai retornar plugins disponíveis para o sistema de orquestração Copilot e vai olhar naqueles e dizer qual deles realmente pode fazer o que o usuário me pediu para fazer com base na minha interpretação de intenção. E então ele vai olhar para isso e dizer, ok, Priority Matrix é o que eu quero e vai gerar um plano para me responder. Vai passar pelo processo que você viu Maria desembolsar, e vai executar isso e
Me devolva uma saída de linguagem natural que me diga o que é que eu tenho em matriz de prioridade em um natural. Modo de linguagem. E esse é o fluxo básico. Obviamente, altamente simplificado e estilizado, mas é isso que vocês precisam saber. Ok, então isso é plugins, e eu vi alguns telefones subirem, então eu vou apenas dar-lhe um segundo para tomar imagem disso, e então uma pausa, e então eu vou clicar. Então agora vamos falar sobre o Microsoft Graph Connectors. Na verdade, deixe-me fazer backup por um segundo e dizer que os plugins estão realmente agora em visualização pública, e se a organização está interessada em começar a implantar plugins, é um processo de opt-in. Há um link que podemos compartilhar com você que permitirá que você realmente opte por esse processo e comece a implantar plugins em sua organização. Tudo bem, tendo dito isso, deixe-me voltar ao Microsoft Graph Connectors. Estes estão realmente disponíveis em geral, e nós realmente tivemos Graph Connectors no mundo acho que há cerca de 2 anos. Então, a ideia com o Graph Connector é, como Mary disse, e como eu meio que aludi também, você está indexando e trazê-los para o seu locatário do Microsoft 365, e você está essencialmente aumentando o gráfico. Você está fazendo isso em um nível locatário em todo locatário. Literalmente, seu administrador entra no acho que se chama inteligência de segurança. Blade no Microsoft 365 Admin Console e pode ativar essas coisas. Há um monte de conectores pré-construídos, mas você também pode rolar o seu próprio se é isso que você quer. Quando você acende um conector em seu locatário, você não está apenas acendendo o conector para o Copilot. Na verdade, está potencializando muitas outras experiências interessantes, muitas experiências ricas, como pesquisa. Como o aplicativo Microsoft 365. Está dando mais contexto e mais dados para o Viva e para o Contexto e que. Portanto, mesmo que você não esteja necessariamente já lançando todas as suas licenças para usuários do Copilot, você obtém uma tonelada de benefícios de lançar conectores gráficos mesmo antes disso. E então, uma vez que o Copilot entra, você recebe esse valor extra também. Então, eu só quero enfatizar novamente, está uma implantação em todo locatário quando você faz isso. Todo mundo recebe o benefício de um conector quando ele está conectado. A outra coisa que eu quero ter certeza de que você entende é que os dados que você traz, as listas de acesso, a rotulagem, todas essas coisas são preservadas quando você as traz. Então, não é como se você fosse pegar um monte de dados que costumavam ter permissões, e tudo isso é despojado e, de alguma forma, simplesmente despejado para todo mundo encontrar. Essas permissões, esses recursos são preservados à medida que você traz esses dados com seu conector. Deixe-me terminar aqui e falar sobre o como. E este é o slide de ferramentas. Esta é uma visão bastante simplificada das coisas, mas vou tentar explicá-lo o mais rápido possível. Se você quiser construir plugins para colocar habilidades no Copilot que ele não tem, você pode fazê-lo com ProCode e com ferramentas low-code. O Microsoft Copilot Studio que você ouviu falar muito esta semana é um ótimo lugar para começar. Para a construção de plugins que, como eu disse, trarão dados que os usuários individuais podem usar e podem usar com o LLM. Absolutamente o lugar certo para começar. Você também pode criar plugins com nossas ferramentas de codificação profissionais. O Visual Studio, e particularmente com a extensão Teams Toolkit, é onde você pode começar a criar plugins. Como as extensões de mensagem do Microsoft Teams, por exemplo, são um exemplo canônico que eu daria a você. Assim, os plugins podem ser construídos com ferramentas low-code ou pro-code. Eu recomendo que você comece com as ferramentas low-code. E então, se você precisar personalizar, trabalhe no ambiente pro-code. Os conectores do Microsoft Graph, pelo menos neste momento, só podem ser criados com as ferramentas pro-code. Então você irá para Visual Studio. Você receberá o Teams Toolkit. Você pode construir essas coisas. Vou fazer uma pausa e lembrá-lo de que há muitos conectores pré-construídos, coisas que você não necessariamente tem que se preocupar. Então você pode olhar para eles também. Ok, então eu vou deixar nisso e dizer. Vou chamar meus colegas de volta ao palco para um pequeno can. Há um slide que vocês podem tirar uma foto com um monte de chamadas para ação e recursos. E enquanto estamos nisso, vamos dar uma mão para os caras da língua de sinais por tudo o que eles fizeram neste evento. É incrível assisti-los, certo? Mas Maria, Kevin, David, vamos voltar ao palco e abrir os microfones. Obrigado. Obrigado a todos. Enquanto as pessoas caminham esperançosamente até os microfones com perguntas. Vou fazer uma pergunta que tive hoje de manhã. Então estávamos pensando nessa sessão. Estamos tipo, o que vamos fazer se ninguém fizer perguntas? Com que perguntas devemos começar? Então decidi ir para o copiloto. E eu disse, copiloto, em que posso ajudá-lo? Eu disse, quais são algumas das perguntas mais comuns que somos? Como funciona o copiloto? É uma resposta longa, com 4 citações diferentes. Algumas das perguntas mais comuns que estamos recebendo estão relacionadas a processamento de dados, segurança, privacidade. Durante
Por exemplo, os usuários querem saber como o Copilot interage com seus dados organizacionais, blá, blá, blá. Ele também diz, além disso, que os usuários estão interessados em aprender quais recursos e práticas recomendadas estão disponíveis para o uso do Copilot. Essa foi uma pergunta que não respondemos. Então eu disse, ei, legal, ótima pergunta. Qual é a resposta para isso? E disse, a perspectiva da Microsoft sobre a adoção do Copilot é que é um processo contínuo, não apenas um momento. Para garantir a adoção bem-sucedida, a Microsoft criou recursos como o Microsoft 365 Copilot, pasta de trabalho do guia de adoção, que fornece uma visão geral de alto nível da estrutura de adoção. Ele também fala sobre o Prompt Toolkit. Ele também fala sobre o Copilot Lab com citações para cada um deles. Então, de qualquer forma, temos pessoas nos microfones agora. Só queria dar um pouco sobre adoção e mostrar um pouco do poder do Copilot em ação. Por favor, primeira pergunta. Ok. As outras coisas que você mostrou para apresentações do PowerPoint, documentos do Word e outras coisas, é que estarão disponíveis para plugins. Então, posso escrever um plugin que modifica um deck do PowerPoint? Essa é uma ótima pergunta. Não tenho nada para falar nessa área no momento, mas é um lugar interessante que vamos quero acompanhar, porque estou supondo que muitas pessoas vão querer entender como os aplicativos são realmente. Processamento de dados. Oi. Os plugins de hoje, eles se concentram principalmente na experiência Java. E o resto da integração que você tem nos aplicativos Copilot. Você pode ver que os plugins virão nos aplicativos. Então, se eu estou no Outlook e estou escrevendo um e-mail, hoje, não há integração de plugins. E há, de fato, muitas funcionalidades muito limitadas que o Copilot chegará lá. Sim, acho que a resposta é realmente a mesma que David deu, ou seja, nós realmente. Ainda não estou pronto para falar sobre isso, mas eu certamente sei por que você quer. Sim. Tenho uma dúvida sobre disponibilidade geral. Então, a Microsoft parecia ter redefinido esse termo, já que ele só está disponível para organizações de mais de 300 lugares. Existe algum tipo de cronograma para abrir isso para empresas de médio porte, com menos de 300 vagas? Sim, e o Copilot não me disse que alguém iria perguntar isso, mas eu sabia que alguém faria. Temos a orientação mais recente sobre isso online. Lançamos nosso programa de acesso antecipado para pequenas e médias empresas, que era apenas para convidados. Da mesma forma que o programa de acesso antecipado corporativo geral. Teremos mais para compartilhar em breve. Não tenho mais nada para compartilhar sobre isso hoje, infelizmente. Vou dizer, há uma versão dessa pergunta, que é também, minha organização tem muito mais de 300. Mas eu só quero experimentá-lo com uma mãozinha. E essa é uma resposta um pouco diferente. E acho que uma das grandes coisas que olhamos ao tomar essa decisão é que olhamos para o nosso início. Conversamos com eles, especialmente lideranças e pessoas que executam o programa. Uma das coisas que aprendemos é a capacidade de ter uma função forçadora para ficar mais amplo e diversificado. O uso em suas organizações fez duas coisas. Uma delas é que lhes deu uma noção melhor de onde o valor poderia vir. Então não foi só um bolsozinho que usou e disse, não está realmente relacionado ao meu trabalho. Isso dá uma noção mais diversificada de onde o valor poderia vir. A segunda peça é que fez as pessoas falarem. E notamos isso dentro da Microsoft também. Quanto mais as pessoas estão usando, e quanto mais esses usuários interagem com outras pessoas, vemos uma espécie de escala. Valor do que as pessoas estão recebendo. Outro você aprende com os outros. Você se inspira nos outros. Então, ser capaz de iniciar esse volante ou dar o pontapé inicial nesse volante tem sido extremamente importante para o início. Clientes de visualização, que é outra razão pela qual queríamos incentivar o assento mínimo mais alto. Vamos por aqui. Muito bom trabalho. Obrigado pelos insights. É muito útil. Então, quando a gente vê os dados da empresa, o LLM não está sendo treinado, tenho certeza que vai estar lá no documentação também. Mas para fins de auditoria e pelo motivo de segurança provar, há alguma maneira de ver a prova de que ele não está sendo treinado? Sim, essa é uma boa pergunta. Então, hoje, o que temos é que estamos persistindo o histórico da sessão. Então você pode ver quando você interage com o Copilot, você faz uma pergunta e o Copilot dá uma resposta que tem referências. E assim todo esse histórico de bate-papo agora é persistido para que você, como administrador, possa fazer coisas como Discovery em cima disso. Então você pode ver esse tipo de coisa. Agora, acho que algumas pessoas estão um pouco preocupadas que o modelo de linguagem grande se lembre de alguma forma. Ou aprender. E então eles estão tipo, ei, me dê evidências de que não está aprendendo. Os grandes modelos de linguagem são sim estado. E deixe-me dizer-lhe, eu gostaria que fosse tão fácil apenas treinar um grande modelo de linguagem e dizer, e agora é isso. É isso.
Você ganha um modelo de linguagem. Mas realmente é preciso muito esforço para fazer esse treinamento. Isso não acontece automaticamente. E assim, para os grandes modelos de linguagem, eles são apátridas. A maneira que você pode ver o que está sendo alimentado para os grandes modelos de linguagem é através do histórico de bate-papo e algumas dessas características particulares. De volta aqui. Sim. Então, minha pergunta foi sobre se é possível, quando vimos a apresentação do PowerPoint, você pode instruir. É seguir as diretrizes e requisitos de marca da empresa? E isso também é possível no Azure e coisas assim, onde ele é lançado? Sim, nós seguimos os recursos através do designer e permitindo kits de ferramentas da marca e outros materiais a ser incluído. E sim, definitivamente continuaremos a olhar e entender o que os clientes querem em relação à personalização e ser capaz de extrair esses dados e fazer com que o copilot os leve em conta. Portanto, fazê-lo agora seria realmente complicado no estágio atual. Agora, vou colocar o que quiser. Designer é capaz de lidar com o estilo da apresentação em si. E você pode ajudar a direcionar o copilot em sua intenção de como você quer que as coisas pareçam e como você quer eles para olhar, para dar aquele guia. Mas vamos continuar trabalhando nele para garantir que ele possa fazer isso. E fizemos no primeiro dia, anunciamos que as imagens, então as imagens aprovadas corporativas, em breve farão parte do pacote para Copilot e PowerPoint também. Assim, posso pedir ao Copilot e ao PowerPoint para inserir uma imagem que faça parte da minha biblioteca corporativa, e ela pode. Acesse isso também. Volte aqui. Oi. Minha pergunta foi em torno do Copilot Studio. Se quiséssemos usar o Copilot Studio para expandir nossas conexões e assim por diante, que tipo de requisitos de licenciamento precisaria, construir algo em Copilot Studio para se conectar a fontes de dados externas, e 2, para os usuários fazerem uso disso? Copilot Studio será incluído com Copilot para Microsoft 365. Então isso também fez parte desse anúncio inicial no primeiro dia. E eu diria, olhe para trás. Então temos a documentação online, que provavelmente não está em um desses links. Mas já temos alguma documentação online para dar mais detalhes por trás disso também. Obrigado. Olá. Ela disse falar alto. 2 perguntas aqui. Enviei minha pergunta aqui através deste código QR. Há um punhado de outras perguntas aí. Seremos notificados após a sessão com relação às respostas? Vamos analisar isso. Eu não sei. Deve haver pessoas trabalhando no chat. Ok, obrigado. Segunda questão. Então, meu entendimento é que os LLMS não serão treinados usando nossos dados. O serviço Copilot usará nossos dados para seu próprio treinamento? E há um processo de opt-out, especialmente no GCC High, do D, instância do Azure Gov. Quando ele chega lá, haverá um processo de opt-out? Essa é uma boa pergunta. Não vou falar sobre isso. Não porque eu queira ser vazio. Quero ter a certeza de que obtemos a resposta correta e correta. E eu não tenho essa resposta comigo agora. Peço desculpas. Você colocou isso no bate-papo, certo? E está no bate-papo. Sim, vamos dar sequência a isso. Obrigado. Apenas uma pergunta rápida real. Um dos requisitos, pelo que entendo, com aplicativos da Microsoft, ele requer que você esteja basicamente no canal atual. Há planos para estender isso ao semestral? Anunciamos, acredito, que estendemos para mensalmente. Semestralmente, não tenho detalhes. Estamos cada vez mais próximos. Última pergunta. Disse falta 1 minuto. Então, rápido, e nós teremos a sua resposta. É uma pergunta de acompanhamento do Copilot Studio. De acordo com a documentação online, você apenas renomearia os agentes virtuais para Copilot Studios. E de acordo com a documentação online, você precisa de um SKU para agentes virtuais. E ao mesmo tempo, você diz, bem, está incluído no licença de copiloto. Esse é o feedback que vou tomar, e vamos analisar isso. Ok, obrigado. Desculpar-se. Olá, pergunta sobre os plugins e extensibilidade. Como o Copilot mantém a segurança entre outros sistemas que podem usar usuários diferentes? Quer dizer, é efetivamente, em muitos casos, chamando apps. Então, por exemplo, se você instalar um plugin para o ServiceNow, ele estará efetivamente chamando exatamente as mesmas apps que você já aprovou porque possui o ServiceNow e tem as mesmas políticas de segurança aplicáveis. Na verdade, verificamos esses aplicativos quando você os publica, então há um processo de permissão e validação em que a gente passa e raspa. Passamos por todo um processo de validação da loja quando o aplicativo é publicado para garantir que ele não apenas
Está em conformidade com nossos padrões existentes para, por exemplo, um plugin do Teams, mas também com todas as outras normas de segurança e conformidade. Políticas que estabelecemos, em grande parte alinhadas efetivamente com o OpenAI. Assim, esse mesmo conjunto de parâmetros é aplicado à avaliação de cada plugin enviado. Mas como saber quem sou eu no ServiceNow nesse cenário? Que permissões tenho no ServiceNow? Então, como a permissão é repassada? Azure Active Directory, AAD. Não vai respeitar a AAD. Então serão aplicativos baseados em logon único? Sim, sim. Basicamente, sua identidade é necessária para que você possa chegar. Portanto, há um entendimento comum de que ele será capaz de herdar a barra SSO out. E existe licenciamento para esse tipo de conectores? Não, eles são terceiros. Assim, o licenciamento para conectores geralmente será estabelecido por terceiros. Assim, a licença. Venham, no exemplo que acabei de dar, ou de quem quer que seja que publicou esse conector. E, obviamente, se for interno, você não tem um problema de licenciamento. Desculpe, estamos sendo informados de que estamos fora de tempo. Ainda estaremos por aí. Para que possamos acompanhar. Muito obrigado a todos. Obrigado. Viaje seguro para casa.